Bom, então, bom dia para todo mundo. A gente está aqui hoje numa aula especial da disciplina de Cinema Documentário, do curso de Cinema e Audiovisual do Instituto Federal de Goiás, campus Cidade de Goiás. Hoje com a presença da Fabiana Assis, que é cineasta, documentarista, que é de Goiânia, mas que nesse momento fala com a gente de Portugal. Fabiana, muito obrigado por ter aceito esse convite, por estar participando aqui com a gente. É uma honra muito grande para o curso, né? Apesar da pandemia, ela tem nos proporcionado algumas experiências interessantes, assim, que normalmente a gente não consegue ter com a aula presencial. E a gente vai discutir hoje aqui o filme documentário longa-metragem da Fabiana, O Parque Oeste, que é um filme de 2018, que está dentro, né, essa discussão vai estar dentro do tópico que a gente está iniciando hoje, que é de cinema documentário e militância política. Então, na verdade, a dinâmica aqui vai ser mais de um bate-papo mesmo. Eu vou passar a palavra para a Fabiana, ela vai se apresentar melhor para vocês, falar um pouco da trajetória dela, profissional, acadêmica, no campo do documentário, e depois ela vai falar para a gente um pouco do processo de produção do Parque Oeste, do filme, né, do Parque Oeste, e aí depois a gente abre para um diálogo mesmo, aqui, ok? Então é isso, Fabiana, muito obrigado, eu passo a palavra para você. Bom dia a todo mundo, obrigada a todo mundo que está aqui participando, que assistiu o filme. Eu que agradeço também o convite do Adérito, para mim é uma honra estar podendo falar sobre o filme com pessoas novas, não sei se todo mundo já tinha visto o filme, mas que viram agora ou que viram antes, para mim é sempre bom, essa troca que acontece, poder falar sobre o trabalho, né? Mas, como a Adérito falou, o Parque Oeste é o meu primeiro filme que eu dirigi. Eu já trabalho com produção de audiovisual e pesquisa para documentário há um tempo, pouco mais de 10 anos. E durante esse período, eu participei de algumas produções em Goiânia, assim, de algumas outras produtoras, até que comecei a fazer meus próprios projetos, né? E o primeiro deles foi o Real Conquista, que é um curta que gera o Parque Oeste. Ele foi mandado na época, um projeto de curta, mas depois de eu ter filmado, ter passado um tempo lá com as pessoas do lugar, eu percebi que a história precisava de um tempo maior de assimilação, de mais elementos que um curta não poderia contemplar. Por isso que a gente resolveu reeditar e aí transformou ele num longa-metragem, né? Além disso, também, nesse período, eu criei o festival, o Pirinópolis Doc, que é um festival de documentários, que acontece, eu falo acontece ainda no presente, lá em Pirinópolis, porque eu espero que ele volte a acontecer em breve, assim, a gente está no momento dessa dificuldade, como todo mundo sabe, além da pandemia, houve os cortes, né, o Ministério da Cultura, que era um dos nossos patrocinadores, acabou, foi extinto, e as verbas também no Estado, elas nos deixaram de existir, né, os editais de cultura, mas eu espero que um dia, que em breve a gente possa voltar, porque além de exibir filmes, lá também é um espaço de troca também, de encontros e para a gente pensar e conversar sobre o cinema documentário, né? Porque eu percebia que toda vez que eu queria, tinha sempre cursos interessantes fora de Goiás, e tinha que viajar, eu sempre ia muito para o Fórum Doc, lá em Minas, e alguns outros festivais por outra cidade do Brasil, tinha, né, dificuldade de grana e tudo, eu falei, por que não trazer para cá, né? E foi assim que surgiu o Piridoc também. E agora, como já falei aqui no começo também, não sei se todo mundo ouviu, mas eu estou aqui em Portugal fazendo uma pesquisa de doutorado. Eu fiz o mestrado na UFG, terminei em 2019 o mestrado, e já tentei a candidatura aqui para esse doutorado, estou fazendo ele, não tem nada a ver com nenhuma universidade brasileira, estou fazendo tudo aqui por Portugal mesmo, por minha conta, e a pesquisa desse meu doutorado tem a ver com a próxima produção que eu quero realizar, que é um documentário que, por enquanto, chama Refugiadas. Não sei se esse título vai começar
mas ele vai tratar da questão das mulheres refugiadas na fronteira do Brasil com a Venezuela, numa cidade chamada Pacaraima, em Roraima. E eu acho que é isso, assim, para me apresentar. E aí, não sei como que o Adepto quer conduzir agora. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu acho que você podia falar um pouco mais do processo mesmo, né, de realização do Parque Oeste, enfim, da repercussão que ele teve. Certo. É engraçado que, assim, falando de repercussão, foi, para minha surpresa, ele teve uma repercussão grande. Porque eu não imaginava que uma história que aconteceu no interior do Brasil, numa periferia do interior do Brasil, fosse interessar para outras pessoas, inclusive fora do Brasil, né? Semana passada mesmo ele foi exibido na França, já foi exibido também em Paris, em Nova York. E, então, eu nunca imaginei que essa história pudesse interessar, porque lá em Nova York, por exemplo, eu tive presente e as perguntas eram muito interessantes, assim, que as pessoas falam, nossa, eu nem sabia que existia tal cidade, que coisa, porque realmente o povo acha que só existe São Paulo e Rio, né? Mas, enfim, para minha surpresa, o filme teve uma repercussão grande e eu comecei a fazer a pesquisa, primeiro por curta, por volta de 2014, e ali eu estava fazendo a pesquisa para um outro documentário e cheguei no Real Conquista. E aí eu me lembrei, quando eu entrei em contato com essas pessoas, eu me lembrei, então é aqui que aquelas pessoas que foram removidas daquela área do Parque Oeste vieram. E aí eu me dei conta de que era uma história que estava totalmente apagada da memória do povo goiano e goianiense. E eu falei, essa história precisa ser, ela não pode ficar esquecida, né? E aí comecei a pesquisar, conversar com as pessoas lá dentro, fui achando as imagens de arquivo que estão no filme. E antes de surgir aquela personagem, que é a Ironilde, eu tinha uma outra pessoa que eu conversava lá dentro, que era quem estava me apresentando, todas as pessoas ali do Real Conquista, que era o Tião. Só que o Tião, ele sofreu um AVC e perdeu a fala. E aí eu não podia mais conversar com ele. E aí alguém me falou da existência da Ironilde, e eu fui conhecê-la, e a Ironilde é uma pessoa que me impactou desde o primeiro momento. E aí, no momento que eu encontro com ela, eu percebo a força feminina que opera ali dentro do Real Conquista, puxada muito pela Ironilde, e percebo, e passa a partir daí, eu passo a ter o desejo de contar essa história sobre um ponto de vista feminino, porque a Ironilde é uma mulher que tem a minha idade, e que já tinha passado por isso tudo, e que ainda assim encontrava formas de continuar vivendo, encontrando alegria na vida, de reconstrução e acreditando na luta por um mundo mais justo. Então, isso foi uma coisa que me tocou muito, eu, como mulher, a mesma idade dela, e vendo essa força feminina forte que operava ali dentro, das conquistas que eles têm, né, que elas têm, principalmente, nas melhorias que vão acontecendo ali no bairro, e aí por isso eu decido que o filme ia ser contado a partir desse ponto de vista feminino, da Ironilde, que é, né, uma presença forte ali dentro, que teve marido assassinado, e que, assim, reconstrói sua vida, encontra um novo amor, casa de novo, tem outro filho, e segue sua vida acreditando num mundo mais justo. Eu acho que é um pouco por aí, assim. Fabiana, uma coisa que eu acho legal, assim, que eu sei que é um tema, de certa forma, assim, batido, mas eu acho que não esgotado quando a gente discute cinema documentário e militância política, e que eu acho que principalmente com a turma do primeiro período, como é o caso dessa turma, é uma discussão ainda muito nova e importante, porque, por exemplo, a minha formação original eu vim do jornalismo, né? A minha graduação é em jornalismo, e a gente sabe que em jornalismo existe, dentro da teoria do jornalismo, essa discussão muito forte, né, da isenção, da objetividade, da imparcialidade, e que para muitos teóricos no campo do jornalismo, isso já caiu por terra há muito tempo, assim, a gente sabe que não existe isenção, assim, né, ela pode até em alguns casos, em algumas produções, ela pode existir como horizonte, mas também não tem problema a gente assumir um lado desde que isso seja legítimo e abertamente, né,
colocado para o público, enfim. Porque a gente sabe que o grande problema é que, às vezes, existe um partido que é tomado, mas é mascarado por uma ideia de isenção que é falsa. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, já que a gente está falando de documentário e militância política, como que é para você, assim, fazer um documentário em que você está tomando um partido, assim, né? O Parque Oeste, ele claramente tem um lado, né, assim, e eu acho que o João Moreira Salles tem uma fala muito, muito legal, que eu acho que nem surge dele, não me lembro agora, mas ele fala que o problema do documentário é que ele já nasce com um nome infeliz, né, dessa coisa do documento, de documentar algo, mas ele não precisa ser uma obra que vai determinar um fato, né? Assim, ele tem o documentário, tem um lado, ele é um recorte da realidade, sob o ponto de vista de alguém. Então, assim, por mais que a Ironilde esteja ali presente no filme, é a minha visão também sobre ela, né? Que marca o documentário, assim. E além disso, também, o documentário ele não precisa ter um compromisso com a verdade, né? O Coutinho falava muito isso também, assim, quando ele ia entrevistar os personagens dele, ele falava, não me interessa se a pessoa está falando a verdade, me interessa como que ela conta, né? Então eu acho que a questão da forma também para o documentário é uma coisa muito importante nesse sentido, assim, de que não necessariamente o que está ali é a verdade da Ironilde, ela vai ser contestada por outras visões, pela polícia, pelo governo, né? Com certeza isso vai ser contestado, mas eu não estou em busca disso. Eu não estou em busca disso, né? Eu estou em busca como eu falei no começo, disso o que a personagem representa para mim, assim, o que ela causa em mim quando eu encontro, e é isso que eu quero mostrar no filme, né? Gente, eu vou abrir para perguntas e comentários, tá? De vocês aqui. Eu só peço que vocês se inscrevam aqui no chat. Eu vi que já tem muita gente comentando aqui, Yuri, Elvis. Eu só peço para vocês, se possível, ligarem o microfone, para a gente não ficar concentrado aqui no chat. Sim, Mayara, você pode participar também. Todo mundo que está presente aqui pode participar. Eu só peço que os comentários ou as perguntas sejam feitas pelo microfone e, se for possível, se sentirem à vontade em ligar a câmera, melhor também, para a gente ter essa interação. Então, eu abro agora a palavra para a Mayara e peço que, para quem quiser comentar, avise aqui no chat também, que a gente vai inscrevendo. Olá. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Bom, queria primeiro agradecer você por estar participando dessa aula. Eu tenho uma pergunta. Eu trabalhei já há um tempo com associação de moradia e movimentos, né? Eu estou estudando cinema, mas eu sou arquiteta, trabalhei em São Paulo. E eu queria perguntar a você se você sentiu a diferença, um arco dramático criado por causa da sua intervenção de documentário, porque você estava documentando, se você sentiu uma modificação do jeito que essa personagem social vai se colocando à medida que você vai cada vez tendo uma interação maior com ela, ou depois do filme já pronto, se você tem conversado com essas personagens, acompanhado para ver como é que isso impactou na vida deles, na vida dela. Porque isso para mim é uma coisa muito, muito emblemática, assim, né? Que a gente sabe que o documentário ele não chega a registro e vai embora sem deixar uma marca, né? Podem ser diversas marcas, nem sempre é uma coisa positiva, mas eu acho que é essa dualidade da intervenção, né? Eu queria perguntar o que você sentiu dessa intervenção. E como é que foi o pós-intervenção, o pós-filmagem, esse acompanhamento, porque isso, assim como muda a gente que está filmando, né, muda todo mundo que está envolvido. E aí, queria saber um pouco mais desse filme, no caso, de como é que foi a sua percepção sobre isso. Obrigada. Bom, Mayara, muito boa sua pergunta, assim, não sei se eu vou conseguir responder, mas a gente pode
levantar algumas coisas para continuar pensando também depois, que eu não sei se tem uma resposta, assim, direta. Mas, enfim, o Jean Rouch, um documentarista, antropólogo francês, trabalhava muito com pessoas na África, com temas de países da África, né, religiosos e também sobre outros temas relacionados àqueles países, que é uma grande inspiração para mim. Ele dizia que toda vez que uma câmera é ligada, uma privacidade é violada, né? Então, assim, eu ir lá naquelas casas, colocar uma câmera dentro de um espaço que é super pequeno, eu estou invadindo a privacidade delas, é preciso a gente ter consciência disso, mas, ao mesmo tempo, tem uma troca. A Ironilde entendeu e ela entrou no jogo do filme, assim, no jogo da produção, porque ela entendeu, ela chegou e me falou, eu acho que, para mim, por mais difícil que seja para mim falar de tudo isso, eu acho que essa história precisa, sim, ser trazida à tona de novo. Então, ela entendeu isso e ela aceitou o jogo do filme de ter sua privacidade violada, né, vamos dizer assim. Mas muita coisa ali eu pedi para ela fazer, por exemplo, né? Isso tem um pouco a ver também com o que eu estava falando antes, que nem tudo que o documentário está registrando, ele é uma verdade. Tem uma encenação também. Eu pedi para ela, por exemplo, abrir a porta do portão e fazer uma saída que tem no começo do filme. Eu pedi para ela, por mais que ela tivesse realmente fazendo construção na casa dela, eu pedi para que, em certo momento, ela fosse lá fazer, né? Para que a gente pudesse filmar, pedi que ela repetisse. E, assim, sobre nossa relação, a gente tem uma relação boa de amizade ainda hoje. Esses dias mesmo, acho que anteontem, a gente trocou algumas mensagens sobre umas obras que ela está fazendo. Ela ficou pronta, aquela obra lá que tem no filme, ela fazendo no quintal, finalmente, no quintal da casa dela. Ela estava toda feliz, me ligou para contar. Mas a gente já precisa entender que o documentário também, assim, eu não tenho uma visão romântica sobre o documentário de que ele vai causar alguma mudança no mundo. Eu não acredito nisso. Eu acho que o máximo que ele vai fazer é mudar o nosso olhar de como a gente está vendo alguma coisa, e aí a gente pode mudar, a partir de mudar o nosso olhar, a gente pode mudar a nossa forma de relacionar com o mundo. E eu acho que, quando eu falo que eu não tenho uma visão romântica, não estou querendo colocar ninguém, não, desiludido, não. Porque eu acho que mudar a nossa visão de mundo já é uma grande coisa. É uma coisa muito grande que o documentário pode fazer. Então, não sei se eu respondi tudo que você queria, mas eu acho que é por aí. Se você quiser perguntar mais alguma coisa também, porque eu posso complementar. Ah, ok, Mas ela alguém respondeu quer aqui. comentar? Elvis e Yuri, que estão falando aí no chat. Querem fazer uma pergunta? Bom, enquanto a galera cria coragem aí, Fabiana, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta também, assim. Uma coisa que eu fiquei pensando, é claro que isso não diz respeito apenas ao seu documentário, né? Mas, assim, quando eu assisti o seu documentário, eu fiquei pensando muito sobre essa relação que o documentarista tem que fazer quando lida com um tema que é mais amplo, né? Uma questão social mais ampla, dessas escolhas, né? Entre aquela realidade macro, né? E essa escolha por abordar, ter uma personagem principal como protagonista naquela narrativa, né? Como um fio condutor daquela narrativa, assim. Como que foi para você? Eu sei, você já falou que queria, né? Que você se surpreendeu com aquele protagonismo feminino e que você achou que era muito forte para ser o fio condutor da sua narrativa. Mas eu gostaria que você comentasse um pouco de como que você fez esse jogo, assim, né, na narrativa do seu filme, de ficar do pessoal para o macro e voltando para o pessoal, indo para o macro, e também se você tomou algum tipo de cuidado para, às vezes, não romantizar a personagem devido a um encantamento ali que possa ter existido ou não. Não sei Sim, se eu... essa é uma. É uma questão também que é difícil de achar uma resposta, assim, muito objetiva, mas uma coisa, sim, que é isso, assim, eu também não acredito que eu tinha essa vontade, assim, de não fazer uma visão nem
nem idealizada e nem vitimizada da Ironilde. Porque isso foi uma coisa também que a gente teve uma conversa e ela me falou, e eu acho que eu quis respeitar muito esse desejo dela. Porque ela tinha uma queixa assim, ela e as outras também. Falava, porque a televisão vem aqui e mostra a gente como coitadinho o tempo inteiro. E não é assim. A gente tem voz, sim, nós somos vítimas, mas nós não somos coitadinhas. E a gente precisa de parar de ser retratado assim. Então, no momento que ela me fala isso, o filme é muito construído a partir disso. Desse desejo que ela tinha, né? Assim, de não ser vitimizada. E então eu acho que foi isso mesmo, assim, foi construído a partir desse desejo dela. E teve alguns momentos durante a montagem que teve coisas que eu pedi para tirar, justamente por isso que a gente foi tirando, e foi trabalhando nesse sentido, assim, para não parecer uma personagem nem né, romantizada, nem vitimizada. Porque o documentário, eu acredito que ele tem que ter esse cuidado, né? Porque uma pessoa, ela nunca é uma coisa só. E depois que o documentário passa, a pessoa continua sendo a pessoa, né? Diferente de uma. Acho que essa é a grande diferença, assim, do documentário da ficção, que isso é uma coisa que o João Moreira Salles fala também, que é o documentário, a pessoa continua sendo ela mesma, não é como um personagem. Termina o filme, ele vai embora e pode ser ela, né? No documentário, não. Então, eu procurei tentar respeitar isso que ela pedia. E, e é isso, assim. E como eu não queria fazer um documentário que fosse mais um sobre só o que está na mídia, por isso, como se fosse uma matéria jornalística, mas por isso é que parte de um ponto de vista pessoal, micro, para chegar no macro, né? Acho que é por aí. Beleza, obrigado. Vou abrir para o Gabriel agora, que pediu para fazer um comentário. Gabriel, se você puder ligar a câmera ou pelo menos o microfone. Aqui. Então, quando eu terminei de assistir o filme, olá, tudo Olá. bem? Eu moro aqui em Anápolis, a minha mãe sempre morou aqui basicamente, a gente ficou aqui bastante tempo. E depois de ter terminado o documentário, eu fui questionar pra ela se ela já sabia, sabe, se ela tinha ouvido falar sobre o acontecido lá. Cortou? Hã? Deu uma travada Voltou. aqui, Gabriel voltou. Ah, tá, perdão. Então, tipo, durante o documentário tem aquelas imagens do acontecido, quando a polícia estava ali coagindo os moradores a saírem, forçando eles a saírem lá do Parque Oeste. Aquilo lá basicamente foi uma cena de guerra, porque Uhum. basicamente eles fizeram barreiras ali para tentar impedir deles entrarem, a polícia sempre coagindo muito ali, e aquilo ali foi tipo, me impressionou bastante. E eu queria saber como é que seria retratado isso no jornal. Eu perguntei para minha mãe se ela já tinha ouvido falar daquilo, porque para ter acontecido tudo aquilo, deveria ter uma reportagem, tipo, falando bastante, né? Tipo, seguindo aquilo ali, né? Todos aqueles acontecimentos. Só que aí o que me impressionou foi que ela não tinha lembrança disso. Pelo jeito ela não tinha visto isso do jeito que foi mostrado no documentário. Eu acho que tipo isso que me abalou bastante, porque só agora, em 2018, que a gente foi saber disso, sabe? Tipo, foi por causa do curso, principalmente, que eu fui ver algo que aconteceu aqui do meu lado, basicamente, que é Goiânia logo ali. E, tipo, isso me impressionou bastante. Eu achei o trabalho muito belo, eu acho que uma sensibilidade bem grande de buscar mostrar isso. E eu só queria dar parabéns também, que foi um belo documentário. Obrigada, Gabriel, mas eu acho que se tocou você dessa forma, se fez você buscar informações, sua mãe também não sabia, eu acho que já valeu alguma coisa, assim, né? Então, com certeza, algo, sei lá, quando a gente é tocado assim, né, que algo em você pode ser que tenha se modificado.
Mas em relação à mídia da época, eu me lembro de ver no Jornal Anguera as notícias, e assim, na época, né, também 2005 que aconteceu, era só os invasores, os criminosos, era assim que eles eram retratados, né? Mas é isso, obrigada. Então, passa a palavra agora para o João Gabriel. Fica à vontade, João. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Sim. Então, eu queria, tipo, saber, porque, tipo, é um documentário muito corajoso e é um documentário sobre muitas coisas, né? Tipo, é um documentário sobre violência policial, é sobre Euronews, é sobre violação de direitos humanos. E, tipo, e é muito bonito, mas é muito, sei lá, tocante mesmo, é muito sensível. E a maneira que você, tipo, construiu essa narrativa mesmo, você pensou nessa narrativa antes já, ou se ela foi se desenvolvendo ali? Porque, tipo, é aquele negócio, às vezes a gente não faz um filme, a gente é feito por ele, né? Quando a gente tá construindo. Então, tipo, eu queria saber se você pensou nessa narrativa, você fez um argumento, tipo, falando, nossa, eu quero contar tal história sobre tal feito, ou se, tipo, na hora você foi gravar só por gravar mesmo e surgiu essa potência toda, um negócio magnífico desse jeito. É isso. Não, assim, quando eu já tinha um projeto, mais ou menos, que eu queria, que englobava isso, de não ser uma coisa de fatos, né, de notícia, de jornalismo, que se baseasse a partir de um ponto de vista. É porque quando eu escrevi o roteiro, quando eu estava na pesquisa, eu já construí o projeto escrito depois de ter conhecido a Ironilde. Então, ele já foi escrito muito pensado que já seria a Ironilde, a personagem central que ia conduzir, que ia nos mostrar como é que era o dia a dia ali, e que ia nos mostrar a dinâmica do bairro, como é que as coisas funcionam, e também rememorando o que tinha acontecido antes, que aí, através das imagens de arquivo, né? Então, já tinha uma ideia, mas muita coisa também surgiu na hora da edição, na ilha de montagem. Então, a coisa meio temporal, assim, de ela despertar a memória e surgir as imagens de arquivo, isso foi uma construção já da linha de montagem. Mas eu já tinha uma ideia já de como que seria, antes também. Ok, eu passo a palavra agora para Vivi. Oi, eu queria comentar que, tipo, eu moro do lado do Parque Oeste, literalmente, eu moro aqui no Santa Rita, e eu nunca tinha ouvido falar dessa história, né, até porque em 2005 eu morava do outro lado de Goiânia, morava no Festoville, e eu tenho muitos amigos ali no Parque Oeste, inclusive que moram no Eldorado, e eu vendo as imagens dela voltando naquele lugar, eu fiquei muito tocada, e ela contando e chorando, eu comecei a chorar junto com ela, porque eu lembro que até uns dias atrás, quando a minha amiga morava lá, a gente ia jogar RPG lá, e a visão da casa dela era mais ou menos ali de onde ela estava. Aí eu comecei a olhar e falei, caralho, que filha da putagem que aconteceu, e eu queria, tipo, saber qual o seu sentimento em relação a saber que o Iris, até esse ano, estava tá no comando de Goiânia, aquele... Pessoa maravilhosa, sim, entendeu? Pois é incrível que quem entra governo, sai governo e o povo ainda esteja sofrendo, né? Iris, Marconi, todo mundo. Marconi, ontem eu vi que ele já está colocando as asinhas de fora de novo, participando de evento político, né? E, assim, é muito revoltante saber que tudo é especulação imobiliária, né, Vivi? Então, assim, eu acho que a minha revolta, assim, de ter conhecido essa história, ter entrado em contato com ela, foi como é que fala, colocada para fora na forma do filme, assim, é o meu jeito de dizer que eu não concordo, que, né, que as injustiças estão aí, eu acho que é por aí, mas para mim é muito difícil ter entrado em contato com isso e ver. Esses dias eu passei lá na porta, passei em frente ao Eldorado, e assim, pensar que foi construído, né, em cima de sangue. Mas é o mundo que a gente vive, então eu acho que o que a gente pode fazer é isso, fazer nossos filmes e tentar continuar a seguir vivendo, porque a própria Leonilde consegue fazer isso da vida dela, né? Ela transforma a vida dela em luta. Então isso é muito bonito também, que a vida, as pessoas não desistem, né? Ela é uma resistente.
Acho que é Ok, isso. obrigado. Eu passo a palavra agora para a Ana. Olá, professor. Então, eu queria fazer um comentário, na verdade, sobre toda a produção e sobre o processo de apagamento que essa história sofreu, né, dentro de toda a história do estado de Goiás, que eu acho que isso devia ser realmente, assim, mostrado nas escolas, sabe? Foi um processo de luta do povo goianiense real, e infelizmente, esse episódio de violência policial no nosso estado ele é muito recorrente, né? Nós temos a segunda polícia mais violenta do Brasil e isso ocorre todos os dias, sabe? A violência policial ela acontece todos os dias e não é denunciada. A gente fica calado o tempo todo, a gente sofre pressão policial na rua o tempo todo e ninguém fala nada. Então, esse documentário foi de um peso extremamente grande, assim, quando eu vi, porque revela esse fato, revela o quanto o nosso Estado é truculento, o quanto ele privilegia pessoas ricas, né, e em detrimento de sangue de pessoas que lutam por direitos. Então, parabéns, de verdade, pelo seu trabalho. Obrigada. Fico muito feliz de ouvir esse retorno de vocês, retornos como o seu, assim, é muito importante para mim. Vou me dar coragem de continuar seguindo esse caminho que está tão difícil hoje em dia, né? É necessário. E espero que possa inspirar vocês também. Com certeza. Obrigado, Ana. Eu passo a palavra agora para o Henrique. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Eu queria falar que eu fiquei muito emocionado com esse filme, que foi um filme muito que me tocou. Eu falava, meu Deus, onde tá tanta crueldade? Porque eu não sou aqui do estado de Goiás, eu sou dessa região, né? Eu sou de São Paulo, e eu fiquei olhando isso, eu falei, nossa, isso tem que ser mostrado, isso tem que ser passado, né? Porque isso é a realidade que nós vivemos. Eu acho que o audiovisual é isso, é a realidade que temos que passar. O documentário também que eu vejo, a gente tem que passar a realidade, né? Isso me tocou demais. Nossa, eu tenho que também te agradecer, te dar os parabéns pela essa obra que você fez, porque isso é o que inspira nós, né, que estamos começando nesse processo, a ter iniciativa, a mostrar o trabalho, a pensar, né, porque todo o percurso, eu não vejo quanto, só você sabe o que você passou, né, só você sabe o quanto foi vitorioso conseguir isso, para mostrar a história dessas pessoas, né. Nossa, isso me tocou demais. Eu só tenho que te dar parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado. Eu que agradeço, Henrique. Nossa, eu que vou ficar emocionada daqui a pouco com tanto comentário. Obrigada. Obrigado, Henrique. Eu passo a palavra agora para a Rose. Oi, bom dia. Não vai dar para eu abrir a câmera aqui, porque não está funcionando legal, mas vai dar para eu falar um pouquinho. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, Fabiana. Foi um trabalho, assim, que para alguns é como se não existisse, né? Esse lado da história do ser humano. Para quem já conviveu, assim, causa um impacto bem maior na gente por ver que tem alguém relatando a história. Eu já convivi com algumas pessoas que já, tipo, tem que fazer invasão para conseguir as coisas. E a minha dúvida principal é se durante o processo, quando você estava tentando resgatar algumas memórias de algumas coisas que já estavam registradas, se teve alguma opção, tipo, de lado de governo, de lado dessas pessoas que querem ser superior, para tentar impedir você mostrar isso, que é uma coisa real, né, que acontece. E se houve também do lado dos políticos, porque lá no filme mesmo mostra as promessas das pessoas, né, as pessoas caem direitinho, e se houve isso,
E se após o seu filme... Nossa, gente, é um monte de pergunta. E se após o filme teve alguém que chegou para você assim que não gostou de você ter relatado essa verdade, de ter colocado na mídia essa realidade de muitas pessoas? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Que eu repeti de novo a pergunta. Tá. Não, eu não sofri pressão de nenhuma parte do governo, nem da polícia, e olha que tem uma fala do Marconi Perillo ali, né? É um risco. Aquela propaganda também do Eldorado, não pedi autorização para usar. Assim, não sei se isso ainda pode me trazer algum problema, espero que não. Mas também a gente fez uma exibição lá no Real Conquista agora, pela primeira vez, no Cineclube que a Aeronilde criou, porque ela tem esse trabalho ela tem esse trabalho de não deixar a memória morrer, né? Então, ela no filme fala, né, que ela construiu um centro de memória, um centro de cultura e memória. Então, ela está começando a conseguir realizar isso também. E aí, a gente fez uma primeira sessão lá em fevereiro. A Naira até foi para os moradores do Parque Oeste. E foi bem recebido, assim. Não teve ninguém de lá ainda que tenha feito alguma reclamação, não. Ainda bem. E nem por parte das autoridades e do povo do dinheiro, eu também não sofri nada. Eu espero que continue assim. Não sei se eu respondi tudo, parece que tinha uma outra pergunta, né? Não sei se ela Bom, tá aí. a Rose não se manifestou, mas eu acho que sim, acho que respondeu. Ah, tá. Eu acho que ela tinha saído aqui e voltou agora. Ah, Eu tá. posso falar para a Daniela. Bom dia a todos. Bom dia. Eu tenho que iniciar também parabenizando, porque o que nos resta, assim, né, por ele tomar conhecimento dessa situação através da sua obra. Isso foi muito impactante. E no atual momento que a gente vive, aliás, esse momento ele é cíclico, quando ele vai e volta, a gente, como a arte, ela pode ser, ela é uma arma, né, tanto para um lado quanto para o outro. E quando é importante a gente ver trabalhos como esse que mostram esse outro lado da história, porque provavelmente as pessoas viram o lado, né, da polícia e tal. Então, é muito interessante. Eu também não sou de Goiás e provavelmente não fosse por esse documentário, eu não teria conhecimento dessa situação, né? Então, é isso. O seu trabalho ele fazer com que essa história reverbere, que mais pessoas conheçam. Isso acho que foi o mais interessante, assim, falando da obra em si, né, do documentário. E também outra coisa que me chama a atenção é a gente... Nossa, fiquei apaixonada pela protagonista. Que mulher forte, gente, que coisa, assim, eu fiquei, caramba, sabe? E são esses atores sociais, esses heróis, né, sociais que a gente não conhece, mas que a gente deveria conhecer e que são inspiradores, né? Daí eu fico imaginando quantas delas não existem por aí, que a gente ainda não tem esse conhecimento e continua com essa luta, com essa garra, né? E como que ela vai envolvendo a comunidade desse processo também. Nossa, assim, inacreditável. Eu achei maravilhoso nesse sentido. Então, não a conheço, mas quando você falar com ela, diga que ela agora tem mais fãs, né? Porque ela tem uma garra inacreditável, gente. Quanto às questões, a minha curiosidade, na verdade, assim, você acaba de falar do seu projeto de doutorado, né, que também vai falar sobre a questão das refugiadas, e aí eu queria saber como é que você chega a essas temáticas, né, como é que você faz esse tipo de escolha, você falou um pouquinho, né, do Parque Oeste, mas aí você tem algum histórico desses engajamentos, isso chega para você, de que forma que esse processo foi feito? Primeiro, eu acho que, obrigada pelas suas palavras, eu acho que a Aeronilde causou também em mim isso aí, é uma pessoa que serve pra gente como exemplo de vida, assim, né, pra gente não esmorecer e resistir. Bom, não tem uma fórmula, assim, de como eu chego às coisas, mas geralmente é da minha observação do mundo, do que está acontecendo, do que me toca.
e que eu acho que eu tenho condições de tratar, de dar alguma contribuição para o mundo a partir dessa narrativa. É por aí, por exemplo, me interessa, no geral, narrativas femininas e trabalhar com mulheres e de forma geral é isso, o que me interessa são narrativas sobre o mundo a partir de pontos de vista feminino. Acho que o grande, em geral, assim, que me leva é isso, e que histórias eu posso contar para tentar deixar alguma contribuição para o mundo a partir desses pontos de vista. É isso que me norteia, assim, um pouco. Ok, eu passo a palavra agora para o Elvis. Ixi, o Elvis acabou de cair aqui. Então, passo a palavra para o Rômulo. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Adérito. Bom dia, colegas. Fabiana, parabéns pelo trabalho. Ele, além de ser instigante, ele é muito interessante porque, como iniciante nos estudos de cinema, ele nos permite assim, pensar de várias formas, né, o tema e o contexto ao qual você aborda. É muito legal a sua proposta e pela fala e a resposta que você fez aos colegas, já dá para notar isso. Eu fiz algumas anotações aqui, eu não sei se eu vou conseguir transformar em pergunta, mas se vocês puderem me ajudar, né, na compreensão. O que inicialmente me chamou a atenção foi com relação ao nome do local, Real Conquista. Esse significante real, ele, de alguma forma, ele me atravessa já há algum tempo em termos de pesquisa, sabe? E eu fico fazendo uma certa comparação dentro do campo de estudo de documentário, né? Como é que isso se aplica? Quer dizer, qual que seria a função do documentarista inicialmente? Seria uma busca pelo real ou pela verdade? Você chegou a responder uma pergunta tocando nesse ponto da verdade, né? Que você não necessariamente você busca a verdade, mas certamente ela surge na fala dos personagens, né? Esse é um primeiro ponto que eu achei muito curioso e que também aponta para a questão do sonho é real, contido na música ao final do filme, que, de certa forma, faz um resumo assim, de toda a obra, olhando de trás para frente. Eu achei muito legal também o rap, né, que é colocado ao final. Outro ponto de vista também é que eu fiquei pensando na Ironilde como uma personagem tão forte que a gente já assiste o filme com a primeira proposta sua de documentar uma situação ocorrida, né, de um trauma, né, e ao mesmo tempo a Ironilde ela vai crescendo tanto durante o trabalho, durante a construção mesmo do documentário, que eu fiquei pensando na Ironilde assim, com um H, Ironilde no sentido de ser uma heroína, né? Ela acaba conquistando um espaço e o desejo dela permeia toda assim essa construção, tanto dela na comunidade, mas também assim atingindo as questões pertinentes ao filme, ao próprio documentário. Eu acho isso muito instigante assim, e que aponta para o documentarista, que alguém perguntou aí, né, de onde que surge assim as suas ideias e como é que você constrói essas ideias a partir do seu desejo inicialmente, né? Isso eu acho que também é ponto fundamental para aqueles que estão iniciando ou estão querendo fazer um documentário. Eu acho que é mais ou menos isso, a princípio, né? Tem outras observações aqui que, assim, aos poucos a gente pode ir conversando. Obrigado e parabéns novamente. Obrigado, Adélio. Obrigada, Rômulo, por ter assistido e ter pensado sobre essas coisas. Eu acho que para eles, essa questão do real lá, isso é opinião minha, né? Eu nunca nem... tem a ver com uma coisa que é tangível, né? Com eles terem as casas, né? Uma coisa que você pode tocar, assim, né? Eu acho que é isso, assim, que significa esse significado de real para eles. E a conquista é porque
Ela mesma fala no filme, tem um momento, né, que ela fala que houve proposta de separá-los, o governo ofereceu para eles moradias de aluguéis, e eles recusaram, porque eles decidiram ficar unidos. Então, foi a partir dessa união que eles conquistam o bairro, que chama Real Conquista, né? E o sonho real, eu acho que era lá no Parque Oeste, né, na área do Parque Oeste, eu acho que era a concretização, porque de fato eles saíram da lona e passaram a ter construção de tijolos, né? Então, aquilo para eles, de certa forma, é o real, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, não sei se era isso que você queria saber mesmo. Deixa eu só complementar uma outra coisa também Aham. que eu acho curioso, é que é um trabalho, assim, de certa forma, pautado numa certa desocupação, não é isso? Sim. E eu fiquei pensando nessa palavra desocupação, como se fosse algo que é da ordem da não ocupação. E por ser uma personagem feminina, é como se fosse uma pessoa que estivesse numa situação de desocupada, né? Assim, fazendo uma certa leitura diferenciada, né, da situação a qual ela vive ou Uhum. vivenciou, né? E por Uhum. ser feminina, assim, como se ela não tivesse ocupação. E toda a situação posterior a qual eu pude perceber no filme é que transforma tanto a comunidade quanto as pessoas em pessoas muito assim fortalecidas em relação à ocupação, entendeu? Tanto anteriormente quanto depois, eu acho que elas acabam sendo mais fortalecidas mesmo com relação à posição diante da vida, dos fatos, É. assim, dos desejos, né? Não, Obrigado. sim, você tem razão, mas isso tem a ver com essa questão de que eles optaram por ficar unidos, né? Não vamos separar, nós vamos ficar em ginásio, nós vamos ficar no acampamento de barraca de lona, mas nós não vamos nos desunir até que o bairro se torne real, né? E seja conquistado, assim. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que você tem razão. Eu perdi a conexão aqui, eu caí. Eu não sei se eu perdi alguma inscrição no chat, mas pelas anotações aqui, tem o Elvis inscrito, e eu vi que o Yuri tinha feito um comentário também. Então a gente fica Elvis e Yuri, e se mais alguém tivesse inscrito, eu peço que me avise de novo, porque eu perdi o histórico de conversas aqui. Mas você está com a palavra, Elvis. Estão me ouvindo? Sim. É que eu tava com problema no microfone e fiquei com medo de não dar certo. Uhum. Mas o filme é muito reflexivo, né? Eu achei ele muito reflexivo, porque ele colocou a questão da mobilização política do movimento e o abuso político, a falta de apoio político, a falta de acesso à educação, porque as crianças tinham dificuldade de ir na escola, era muito longe, não tinha um local correto, a força da união, a força da resistência. Eu achei que o filme talvez não tenha sido a ideia principal, né? Mas ele acabou trazendo uma nuance reflexiva, né? Eu gostaria de saber uma dúvida minha, que não era intenção do filme abordar isso, mas na época, se você conseguiu levantar o dado, dá alguma justificativa da prefeitura para fazer o que fez. Eu acho que não tem uma justificativa possível, assim. Na verdade, ele teve uma troca de prefeitos bem na época, e a coisa ficou meio assim, na época era o Pedro Wilson que estava saindo, passou o bastão para o Íris, mas a verdade é que a única justificativa possível é que é especulação imobiliária mesmo, né, Elvis? Assim, não tem outra justificativa para eles terem sido tirados de lá. Porque se a prefeitura quisesse, eles teriam desapropriado, teriam pagado o proprietário e teriam dado a terra para eles, né? Mas não houve esse desejo, porque com certeza as propostas imobiliárias eram muito maiores, né? Vai saber o que aconteceu, assim, que nível que foi, né, de dinheiro e tudo, mas é isso. Compreendo, obrigado. Né? O que eu sei, assim, ajudando, eu também, tem muita coisa que a gente não sabe, né, assim, exigiria uma pesquisa de submundo mesmo, da política, né, e da especulação imobiliária,
Mas a justificativa legal era o fato de ser uma propriedade privada, né? E como o próprio filme mostra, é uma propriedade que devia uma fortuna de impostos atrasados. Então, juridicamente, a prefeitura teria o direito, né? De pedir aquela... o terreno estava irregular para o próprio proprietário, né? A ocupação do próprio proprietário já era irregular, né? Mas é isso, né? Provavelmente a especulação imobiliária falou mais forte, né? O poder dos lobbies políticos e construtoras e tudo mais. Yuri, você tinha feito alguns comentários no chat. Você gostaria de falar? Quer ligar o microfone, a câmera? Professor, o Yuri, ele tá com um problema no fone. Ele pediu até para eu falar por ele aqui, porque ele não consegue falar. Mas a dúvida dele... Sim. Então, eu lembro a pergunta que ele fez aqui, Rose. Obrigado. Ele tinha perguntado, Fabiano, não sei se você chegou a ver no chat. Ainda ele tinha não. perguntado se você tinha chegado a chorar alguma vez durante o processo de realização do filme, e ele falava, pelo que eu me lembro, que ele também é muito emotivo e que ele teve que segurar o choro várias vezes durante o filme, enquanto ele assistia, porque ele ficava muito comovido com aquelas famílias e as crianças e tudo mais. Eu imagino a comoção do Yuri, porque ele viveu isso na pele. Uma pena que a gente vai poder ouvir o relato da experiência dele, né? Se ele tiver com problema, ele não vai poder falar. Tava esperando que a gente poderia ouvir, mas que pena. Mas sim, Yuri, você deve ter uma experiência diferente da minha, mas eu chorei várias vezes. Aquele momento que ela chora, que ela fala da policial, quando a gente estava gravando, eu chorei também. Eu tinha que segurar ali, porque eu estava conversando com ela, mas eu chorei. Depois chorei também vendo o filme, as primeiras vezes. Eu choro também na hora do bebê. E tem uma cena que, para mim, essa cena que ela conta da policial mulher me marca muito, a do bebê. E tem uma também, que são dos arquivos, que me marca muito, que é uma que, quando a polícia vai entrar mesmo, que eles estão segurando paninho branco, que a população vai para trás da barricada, e tem uma mulher, eles primeiro estão falando em Deus, sempre, Deus e Jesus, sempre, isso me toca muito, mas tem uma hora que uma mulher começa a cantar o hino nacional. Isso para mim é muito forte, assim, porque apesar de tudo que está acontecendo, ela não perde a esperança, né, na nação, no país. Então, isso é uma coisa que me marca muito também, assim. Mas que pena que a gente vai poder ouvir a experiência do Yuri. Ok, eu passo a palavra agora para a Thaisa. Bom dia, gente. Fabiana, Adérito. Eu tenho uma dúvida mais técnica, eu acho. Não sei se vocês vão poder me ajudar, mas aqui no meu setor tem uma ocupação também, e eu vou lá muito trocar uma ideia, lá tem uma biblioteca comunitária também, e assim, eu vejo, pelo que eu ouvi falar, se eles ficarem um certo tempo na terra, a terra tem apropriação deles e o governo já não pode mais expulsá-los, né? E eu vi assim que o Parque Oeste ele cresceu já na invasão, ou na desapropriação deles, já tinha construções já levantadas, não era mais a lona preta, já tinha casas, né, ruas inteiras. Então, assim, acho que a cena mais forte para mim foi quando veio a patrola, né, e derrubou as casas dos líderes, né, para enfraquecê-los. E eu achei isso assim muito forte, mas eu não sei se, por ser de 2005, né, eu não sei se essa lei vigorava na época, se era o mesmo esquema. É uso capião mesmo, a Daniela me ajudou. Thais, muito bem lembrada, essa cena para mim também é muito forte, da que derruba a casa. Mas assim, eu não sei te dizer sinceramente em detalhes como é essa lei, eu não sei. Acho que se a gente der uma pesquisada rápida, a gente consegue entender melhor, mas, sendo bem sincero, eu não sei. Mas o que aconteceu ali, da construção das casas, aconteceu que houve um encontro do Marconi, que ia ser candidato a governador, né? A reeleição, na verdade. Houve um encontro dele com aquelas 3.000 famílias ali, e ele falou que eles poderiam construir, que ele ia desapropriar a terra, ia doar para eles.
E nisso acontece a construção de um banco do povo ali dentro também, para eles pegarem empréstimo para construir suas casas. Então, realmente, eles deixaram. A Euronews fala, né? Isso aqui deixou de ser uma cidade de lona preta e virou uma cidade de tijolos. E depois foi tudo destruído, né? Houve essa promessa do governo de que eles poderiam construir também. Então, realmente, é uma coisa... essa situação do Parque Oeste, eu acho ela muito, assim, muito emblemática no sentido da má gestão do poder público mesmo, assim, dos interesses do poder público, que era uma coisa que poderia ter sido resolvida facilmente, assim, né? Mas não houve interesse, assim. Então, é um exemplo da má gestão do governo em todos os sentidos, assim, da violência, né, da questão do dinheiro, da questão do respeito às vidas, enfim, em muitos sentidos. Ok, eu passo a palavra agora para a Helena. Acho que a Helena caiu. Então, para a Vivi, que tinha pedido para falar novamente. Oi, de novo. Eu queria, tipo, saber sobre a dívida que eles fizeram com o governo, se você ficou sabendo, porque eu fiquei pensando nisso. Será que eles foram tão filha da puta de cobrar eles depois? Sim, sim, foram. A Euronews Que falou que ficou com o desgraçado. nome. A Euronews ficou com o nome negativado muito tempo, ela falou. E ainda tinha a dívida dela e do marido que foi morto. Ficaram com a dívida, sim. A Maiara, que é arquiteta, fez um comentário aqui no chat. Maiara, você quer falar por áudio, por vídeo? Pode ser. É um caso horrível, mas é um caso muito comum, né? No Brasil inteiro isso acontece, porque a legislação da reforma urbana, ela é indicativa, ela não é legal do ponto de vista de imposição, não impõe à prefeitura, né, de fazer essa regulamentação de quem está devendo mais do que o valor do terreno, ela é indicativa, porque foram conquistas, as legislações que pensavam nessas ocupações urbanas no uso social da terra, na função social da terra, elas foram conquistadas num período que a gente estava retomando a organização popular, né, no pós-ditadura, mas elas não conseguiram ser consolidadas nos governos que se seguiram, né? Então, ela depende muito do juiz que está vendo a sentença. Normalmente a gente sabe, né, que o corpo jurídico brasileiro está ligado a uma elite, está muito atrelado a uma elite, né? Então, a propriedade privada, ela tem, dentro da nossa legislação, um caráter quase santo, assim, né? É uma coisa muito superior à vida de qualquer pessoa. Então, os juízes costumam avaliar que o direito à propriedade privada, mesmo que essa pessoa esteja devendo horrores, é mais sagrado do que o direito ao uso da terra, do que o direito à habitação, do que o direito à cidade. Então, é esse problema que nós temos, né? Enquanto isso não estiver legislado de uma maneira mais clara dentro do plano diretor, enquanto isso não estiver colocado como uma coisa escrita na nossa lei, né? Isso é uma conquista social que precisa ser feita, e agora com esses retrocessos vamos demorar muito mais tempo, né? Mas a priori, e inclusive essa coisa de bancos que disponibilizam dinheiro para construção, é uma coisa muito utilizada em áreas não legalizadas. Isso acontece em áreas de favela que não estão regulamentadas. A prefeitura pode ir lá abrir um crédito. Ela tem esse direito. Porque é um Nossa. crédito que não está vinculado à terra, à propriedade. Por isso que ela cobra depois, porque ela não está lá dizendo, olha, eu vou deixar essa terra com vocês e aí a gente vai fazer esse projeto de financiamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é um projeto de financiamento que a pessoa vai lá e se compromete a pagar. Isso não tem a ver com o terreno, legalmente, né? São essas questões muito, muito horrorosas, né? Que são frutos dessa nossa construção social e desse modelo de produção capitalista que a gente vive. A cidade, ela é uma parte da mercadoria do capital, né? Parte do espólio, parte da ganância.
Ela É. não é uma coisa social. Uhum. Desculpa interromper. Não, foi ótimo, foi ótimo. Ótima contribuição, obrigada. Oi, desculpa, eu estava com o microfone desligado. Eu passo a palavra para a Helena. Eu tinha visto que ela tinha voltado. Tá. Helena, tá por aí? Ah, tá. Não, beleza, então. Na verdade, não tinha mais ninguém inscrito. E aí, como a gente já deu o nosso horário, Fabiana, eu gostaria de finalizar só fazendo mais duas últimas perguntas aqui. Tá. Primeiro, assim, eu não quis interromper a sequência dos inscritos, mas você tinha falado, acho que quando a Daniela comentou da questão da memória, tem uma cena no filme que eu acho muito estranha, assim, eu não sei pensar numa palavra melhor agora, mas é uma cena meio estranha, assim, que me incomoda um pouco, quando ela vai para um bar lá no bairro, né? E aí eles tocam uma homenagem ao movimento, ao marido, e tem um cara lá no bar, que provavelmente já estava lá no bar, que fica questionando, assim, de forma irônica, cínica, mas isso aconteceu mesmo, assim, será? Então, e a gente sabe, né, que mesmo em Goiânia, o brasileiro, né, de maneira geral, tem esse hábito, né, de não lidar com suas memórias e de varrer a sua memória para debaixo do tapete, principalmente quando diz respeito a questões que, de certa forma, desmascaram, né, assim, esse lado racista, elitista, dessa nossa mentalidade colonialista mesmo, escravocrata, né, então a gente não dá conta de lidar com a memória da escravidão, da ditadura, e aí eu queria saber como que foi isso, assim, como que é essa memória no bairro, indo além dessas pessoas que estão mais envolvidas na forma, da militância mesmo, assim, né, como que você percebeu, se é que você teve contato, como que o bairro lida com essa memória. E a segunda pergunta, eu queria que você comentasse, na verdade, não é uma pergunta, assim, eu queria que você comentasse um pouco, e aí foge um pouco desse assunto, da importância da sua formação acadêmica para a sua trajetória profissional como documentarista. E eu falo isso porque a gente está numa turma de primeiro período. Então, acho que é importante a gente falar disso também. Tá. Obrigado. Aquela pessoa que fica questionando no filme tá ali justamente para isso, para mostrar isso que, né? E porque ele é uma pessoa que não viveu e ele é amigo daqueles dois irmãos que estão tocando violão, que são amigos da Eronilde. A Eronilde falou: vamos ali na casa de uns parceiros que foram muito importantes na luta e tal, e que se deram bem. Ela queria me mostrar isso, que eles tinham subido de vida, acho que tinham conseguido abrir uma loja de material de construção e a casa deles era reformada e muito boa. E aí eu me deparei com aquela cena lá e resolvi deixar por isso, justamente porque para mostrar isso, como as pessoas podem ser escrotas assim também, né? São os próprios amigos dele contando uma coisa que aconteceu e ele ainda duvida, né? Mas sobre formação, assim, para mim é fundamental ler, ver filme, estudar e ver os filmes, ler sobre os filmes, e o meu percurso começa. Eu morei fora do Brasil, é a segunda vez que eu estou morando fora do Brasil. Eu comecei a estudar fora do Brasil, quando eu fui me aventurar a morar lá em Nova York, comecei a estudar lá. Era muito difícil, porque a minha vida era uma loucura. Eu andava com cachorro de manhã, era babá de cachorro de manhã. À tarde eu ia para os cursos que eu fazia, e à noite eu trabalhava de garçonete, não tinha vida. Mas aí fui assim, fiz alguns cursos, depois resolvi voltar, porque já não dava mais para levar essa vida desse jeito lá, mantendo o visto de estudante. E voltei para cá e fui fazer uma especialização em São Paulo, em cinema documentário, que é uma especialização, é engraçado que ela é na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, mas que foi muito importante na minha formação, especialização. Lá eu estudei com pessoas importantes, que é o Eduardo Scorel, João Moreira Salles, a Ilana Feldman, Consuelo Lins, que são pessoas importantes tanto da teoria quanto da prática.
E aí, depois disso, eu fui fazer o mestrado, porque eu queria continuar pesquisando mais também. E agora eu tô aqui no doutorado. Mas, assim, eu acho que sem essa formação, assim, de estudo, de leitura, é muito importante. Foi muito importante para mim, pelo menos, assim. Tem gente que é mais autodidata, sei lá, mas para mim ela é fundamental. Uhum. Ok, obrigado. Alguém comentou aqui que o Rômulo tinha se inscrito e que eu perdi. Rômulo, você ainda quer comentar alguma coisa? Fazer uma pergunta? Oi, quero sim, rapidamente. Tá, fica à vontade. Fabiana, obrigado. Fabiana, me chamou a atenção também no filme uma das cenas onde uma mulher fala que guarda tudo. E ela apresenta uma série de recortes de jornal, de revista, né, sobre o ocorrido. E a gente, no curso, está lendo um texto sobre memória, esquecimento e silêncio, do Pollock. E eu acho que tem tudo a ver com essa questão da reconstituição da memória, que a Euronilde, numa das entrevistas no Festival de Cinema de Tiradentes, se você recorda, no ano passado, ela ressalta isso, de que o filme é um instrumento assim importantíssimo para poder construir a identidade. Fica aí o comentário, pergunta, se você quiser comentar alguma coisa. Obrigado. Isso me lembrou que também eu esqueci de falar uma coisa que o Adélio tocou antes, mas que tem a ver com o que o Rômulo falou agora. Essa coisa da memória. Então, a ironia tem realmente, de fato, muito essa preocupação de que lá dentro do bairro as pessoas não se esqueçam, porque está acontecendo isso. Muita gente lá dentro do bairro não conhece a história. Porque, enfim, vão chegando pessoas, né, assim, então por isso que ela tem esse trabalho com crianças, da biblioteca, do espaço ali socioeducativo que ela está construindo na casa dela, que já está pronto. Tudo em nome de manter essa memória, porque isso tá acontecendo cada vez mais forte lá dentro do Real Conquista, viu? A Débora tinha falado. E é isso, Rômulo, ela tem essa preocupação de manter essa memória viva, né? Acho bonito esse trabalho dela, assim, de manter isso. Ok, a gente passou aqui do horário já, então vou partir para o encerramento, aproveitar e agradecer novamente a Fabiana pela disponibilidade de tempo, pela liberação do filme para a gente assistir. Foi muito bom, foi uma honra enorme para a gente, né? Acho que para todo o curso, ter essa aula aqui contigo hoje. Então é isso, muito, muito obrigado, e passo para você a palavra, para a gente encerrar com você. Eu que agradeço, gente, estou muito feliz com tudo que eu ouvi de vocês, fico muito feliz, encorajada. Algumas pessoas aqui eu conheço, a Naira, prazer ver virtualmente. Os que eu não conheço também, prazer conhecê-los, e sigam firme aí no caminho de vocês. Sigam firmes, e que a gente tem muita história para contar ainda, então precisa de muita gente também. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Muito rico o seu